Jogo rápido. São 7h38, está começando o Jogo Rápido desta sexta-feira, dia 7 de junho. Você que está acompanhando pela Rádio NN-FM e também pelo NN Play, grande abraço, boa sexta-feira para vocês. Sexta-feira chuvosa, bom para ficar deitadinho na cama. Só que a gente tem obrigações e o dever nos chama, inclusive até rimou. É dia de trabalho, meu filho. Agora, para quem pode ficar, meu filho, fique e aproveite. Mas vamos trazer informações do Asa. O Asa que finaliza sua preparação aqui em Arapiraca hoje e já viaja para a cidade de Aracaju para ficar lá, vai treinar, enfim. Quem vai trazer as informações é o repórter Eduardo Cardial, gigante que enfrenta o Itabaiana no próximo domingo lá na cidade de Lagarto. Bom dia, Eduardo. Beleza, tranquilo, bom dia, tô na área, aqui no Jogo Rápido trazendo informações do gigante alagoano Asa, que segue se preparando, inclusive hoje o último treinamento antes da viagem a Aracaju. O Asa fica concentrado em Aracaju, treina no sábado de manhã no João Hora, estádio João Hora, estádio do Sergipe, vai trabalhar lá o Asa, concentra em Aracaju e depois segue viagem para Lagarto, um pouco depois de Aracaju, onde o Itabaiana manda seus jogos no estádio Paulo Barreto, o Barretão, domingo 4 da tarde com transmissão da seleção NN. Gerente de futebol do Asa, Erivaldo Domício, confirma pra gente essa programação de viagem e toda a logística do elenco alvinegro. Nossa logística já foi definida, já foi planejada desde a semana passada. Nós já elaboramos certo horário. A equipe fará seu último trabalho da semana aqui em Arapiraca na sexta-feira pela manhã. Às 15 horas da sexta-feira a equipe viaja com destino à capital sergipana, onde a delegação ficará concentrada em Aracaju. No sábado pela manhã, às 9h30, a equipe fará um treinamento no CT do Sergipe, encerrando os treinos da semana. Em seguida, retorna para o hotel, onde ficará concentrada até o domingo, ao meio-dia, onde nós iremos viajar com destino à cidade de Lagarto para enfrentar a equipe do Itabaiana. Após o jogo, a equipe já faz a reposição alimentar lá mesmo na cidade de Lagarto e retorna para a cidade de Arapiraca, onde nós vamos ter um período muito curto. Haja visto que o jogo de volta já acontece na quarta-feira. A equipe fará na segunda-feira um trabalho regenerativo e na terça-feira o técnico Rodrigo fará um trabalho. A equipe já concentra para o jogo da quarta-feira às 20 horas no Coraci da Mata, enfrentando o Itabaiana no jogo de volta. Então tá aí, essa é a nossa logística e a programação para esses dois jogos contra a equipe do Itabaiana. Tá aí, portanto, Erivaldo Domício conversando conosco aqui dentro do Bate-Papo Pitu. O Asa não conta para esta partida com o zagueiro Ítalo Rogério punido com o terceiro cartão amarelo. Railon poderá fazer a estreia substituindo o Ítalo Rogério ali, fazendo dupla com o Rony Lobo. Contudo, o time do Asa pode ser com Bruno Pianissola, Paulinho, Rony Lobo, Railon e Gabriel, Bruno Menezes, Aleph, Wesley também fazendo aquele setor no meio campo ali, e o Aleph, Didira, João Cabral e Grafite. Essa é a provável formação do Asa para encarar o Itabaiana no choque dos líderes. O Asa é o líder e o Itabaiana o vice-líder, chamado jogo de 6 pontos. Se o Asa vence, tem 12 pontos, vai a 15 pontos e o Itabaiana permanece com 11. É uma situação que o Asa quer mais uma vitória na competição. Com informações do Asa, repórter Eduardo Cardial. Muito bem, são 7h42, Cardial trazendo as informações do Asa, que pega uma sequência pesada para este mês de junho. Joga domingo, dia 9, quarta, dia 12 e depois no outro sábado, dia 15. Ou seja, tempo de treinamento mínimo, tempo de descanso mínimo, e aí vai ter que ter uma logística muito boa e principalmente um planejamento
para que os jogadores consigam pelo menos manter o ritmo e o nível dentro dos jogos, né? O nível de atuação dentro das partidas. É a CBF sendo CBF. Terá esse aperto agora, só que terá uma pausa depois. É aquilo que a gente discutiu ontem no Futebol Show e que não entendemos. E principalmente por entender também o momento do Nordeste, né? Festa junina. É algo que é cultural aqui no na nossa região, no nosso estado, na nossa cidade. Colocar um jogo para dia 12 à noite, às 20 horas, pelo amor de Deus, brincadeira. E não só para o Asa, né? Para o grupo A4, que é um grupo de nordestinos. Então é a CBF sempre CBF. Mas vamos lá. CSE agora, o tricolor vai enfrentar o Petrolina, jogando em casa, onde não venceu ainda. O CSE não venceu no Juca Sampaio ainda. Vai jogar no próximo sábado. É a última partida de Ibson Melo com a camisa do tricolorido de Palmeiras dos Índios. E quem vai trazer mais informações é o nosso repórter Valmir Lopes. Bom dia para você, André Áviles. Bom dia para os amigos que acompanham o Jogo Rápido. Ontem, na parte da tarde, o elenco do CSE trabalhou no estádio municipal Goleiro Quebrangulo. Foi um trabalho bastante movimentado sob o comando do técnico Leandro Campos. Agora pela manhã, daqui a pouco, a equipe viaja com destino à cidade de Major Isidoro, onde lá o técnico Leandro Campos vai poder realizar o último trabalho, visando a partida de amanhã diante do Petrolina, às 17 horas, no estádio Juca Sampaio, aqui na cidade de Palmeira dos Índios. O Leandro Campos, que terá a oportunidade de ver pela vez primeira a sua equipe em campo, onde ele vai poder também definir se vai trazer mais atletas para compor o elenco ou se vai permanecer com esse mesmo elenco tricolorido. Agora, o CSE ultimamente perdeu o Reninha e perdeu também o jogador Ibson Melo, que amanhã se despede do CSE. Agora, a equipe precisa se fortalecer e tentar conquistar a primeira vitória amanhã, jogando em seus domínios. Vem de uma derrota jogando em casa diante da Jacuipense. Torcedor está desconfiado, está chateado, mas a expectativa é que amanhã, com a chegada do novo treinador, que a torcida do CSE possa comparecer, se não em grande escala, mas em um número razoável. Inclusive, por falar em torcedor, a diretoria fez uma promoção ou está fazendo uma promoção, justamente ao preço de R$20. Torcedor que comprar o ingresso por R$20 vai poder levar um acompanhante, ou seja, ficará em torno de R$10 para cada um. Então, CSE vai tentar trazer de volta o torcedor, logicamente, para incentivar a equipe tricolorida. CSE e Petrolina jogarão às 17 horas no estádio Juca Sampaio, aqui em nossa cidade. O Juca Sampaio gramado recebendo muita chuva, já que hoje chove bastante aqui na cidade de Palmeira dos Índios. Vamos ver amanhã como é que vai estar. Se o tempo for chuvoso, com certeza para a prática do futebol não estará bom o estádio Juca Sampaio aqui em nossa cidade. É importante destacar também que para essa partida, 2 atletas estarão de volta, Luiz Fernando e também o Diego. Já ficarão à disposição do técnico Leandro Campos. Ele que vem trabalhando com o elenco nesses 2 dias e já deve ter em mente a equipe que vai atuar diante do Petrolina no próximo domingo aqui na cidade de Palmeira dos Índios. Informações do CSE. Reportagem Valmir Lopes. Ok, Valmir, 7h47. Agora nós vamos ao comentário de hoje do nosso comentarista Viderlan Araújo, falando um pouco sobre esse panorama aí do futebol, especialmente o futebol alagoano. Bom dia, Canhão. Olá, amigos da NN, um grande abraço. Ontem debatemos sobre a importância da Série D do Campeonato Brasileiro para a sequência e futuro do Asa na competição. Importante falar da invencibilidade, importante também do reconhecimento dos atletas e querer dar uma contrapartida acima daquilo que tem conseguido render neste atual momento, mesmo com o Asa estando invicto na Série D. Isso é muito positivo, mostra o comprometimento de alguns jogadores, como o Paulinho, que concedeu entrevista coletiva ontem e que reproduzimos no Futebol Show, falando que o rendimento dele é algo que tem gerado uma própria cobrança, para que ele possa realmente apresentar dentro de si
si uma resposta mais imediata e acima daquilo que ele realmente tem dado atualmente. Isso acaba sendo para o Asa muito positivo e é um respeito à instituição. Entendo que é um respeito também ao torcedor que vem para o estádio. Não estamos falando em quantidade, mas estamos falando sim no papel da fidelidade que o torcedor exerce em número, claro, que o torcedor do Asa tem apresentado nesta Série D do Campeonato Brasileiro, mas que nós precisamos considerar vários fatores que impedem, que prejudicam e que contribuem também para que esse momento possa ser um momento de maior dificuldade. Estamos vivendo um cenário de instabilidade econômica no país e falamos exatamente de uma Série D que, dentro dos holofotes e de disputa, acaba sendo ainda uma competição que não traz tantos atrativos assim. E o Asa tem feito o papel dele, a consistência apresentada e boas apresentações quando possível. É claro que em alguns momentos as apresentações elas ficam em segundo plano, mas os resultados continuam sendo alcançados. E o Asa foi a equipe que somou em todas as rodadas dessa Série D, nesse grupo 4. O Asa é a equipe que só não fez gol na última rodada contra o Retrô, mas somou pontos e fez gols em todas as rodadas anteriores. E é o time que se encontra invicto na competição, liderando o grupo 4 e que tem uma partida muito difícil no próximo final de semana, quando vai enfrentar a equipe do Itabaiana, jogando na cidade de Lagarto, no interior sergipano. Um forte abraço. À noite nós estaremos de volta no Futebol Show, trazendo mais detalhes ao lado de todos os companheiros aqui na programação da NN. 7h49, fazendo um breve comentário sobre a equipe do Asa antes do giro do placar esportivo. O Asa tem uma missão, acredito que até o momento, dentro da competição, pelo cenário e pelo atual contexto do grupo A4, a mais difícil. Vai enfrentar o Itabaiana, que encaixou nesse Brasileirão da Série D, vinha de muita oscilação entre o Campeonato Sergipano e a Copa do Nordeste também, mas deu uma encaixada, começou a ter mais regularidade e dentro de casa, inclusive não em casa, né, porque não é Itabaiana, mas em Lagarto, onde o Itabaiana está mandando os seus jogos, tem também uma regularidade muito grande. Eu acredito que para esse jogo, ouvindo o técnico Rodrigo Fonseca, da forma que ele falou, inclusive na coletiva de imprensa, ele cita 2 pontos que para mim foram preponderantes e primordiais para imaginar um time que pode entrar em campo. Primeiro, ele fala que o Rony Lobo vai jogar do lado direito da zaga. Então, nessa configuração, para mim hoje, de imediato, o Jean Peter é o substituto do Rony. E do lado esquerdo ele fala, o Ítalo tem um substituto que é o Railon. E para mim é totalmente coerente e correto, porque o Railon é canhoto. Ou seja, você tem o Jean Peter destro, direito, jogando na vaga do Rony Lobo, que também é direito, destro, e do outro lado 2 canhotos para o lado esquerdo da zaga. Então o Asa está muito bem servido, inclusive. Dificilmente a gente vê isso em alguns clubes do futebol brasileiro, e o Asa está tendo essa possibilidade. E a dúvida, para mim, a principal, inclusive o próprio Rodrigo falou em entrevista sobre o elemento surpresa, que para mim não foi tão surpresa assim no jogo contra o Retrô. Na entrada do Colina, ele elogia muito a entrada do Colina, porque o Colina fez com que a sua entrada adiantasse o Wesley e o Aleph, e os meias do Retrô tivessem dificuldade porque não estavam fazendo a recomposição de forma correta, porque o Aleph e o Wesley têm muita qualidade para chegar também ao ataque. Então, ele colocou uma dúvida na minha cabeça, como sempre. O Rodrigo Fonseca, dos últimos técnicos do Asa, é óbvio que a gente busca informações e sempre traz a escalação aqui de forma correta. Ele é um dos caras que mais despista a escalação em entrevistas. Ele deixa tudo entre linhas. Mas eu acredito que a principal dúvida não é na zaga, porque o Railon deve ser o titular, mas no meio de campo, entre Colina e Bruno Menezes, sem mudar a configuração, mas a dinâmica de movimentação muda. Aí já é minha opinião, em meu ponto de vista, o Colina deveria voltar para esse time, para dar mais sustentação para a defesa, para dar mais sustentação e cobertura para o Aleph e para o Wesley terem mais liberdade de jogar. Então ficaria aquele mesmo trio, aquela mesma trinca, com Colina, Aleph, Wesley e o Didira mais liberado. Inclusive, até para potencializar o jogo do Didira, que foi com esses 3, fazendo esse jogo de sustentação, esse jogo apoiado para o Didira ter mais capacidade, mais possibilidade de armar, de que o Didira foi eleito o melhor meio-campista do Campeonato Alagoano. Foi o melhor momento do Didira, quando ele tinha esses 3 jogadores dentro de campo também. Aleph,
Colina e Wesley. Então, para mim, essa formação é a que se mais encaixa para esse momento do Asa, que vem, obviamente, em algumas oscilações, principalmente na fase ofensiva, e para esse jogo contra o Itabaiana. O Itabaiana tem um meio de campo muito forte. Então, Colina entrando nesse momento, para mim, seria o mais correto a se fazer. Mas aí é o técnico Rodrigo Fonseca, vulgo Fonsecão, que decide. A gente vai saber quem é que ele colocará em campo no próximo domingo contra a equipe do Itabaiana. E agora nós vamos ao giro do placar esportivo, trazendo as informações aí de tudo que vai rolar neste fim de semana de muito futebol brasileiro, inclusive a seleção brasileira entra em campo também neste fim de semana com vocês, Marco Aurélio. Bom dia, Marcão. Bom dia, André, a todos os amigos aqui da NNFM, também a você que acompanha aí através do YouTube, canal NN Play, chegando aqui dentro do Jogo Rápido com informações do giro do placar esportivo, falando sobre essa agenda de jogos já desse final de semana. Como disse o André aí, tem bola rolando aí pelo futebol nacional e também internacional, né, já que é data FIFA. Não teremos aí nesse final de semana a Série A só no meio de semana, por conta dessa data FIFA, mas a bola segue rolando aí pela Série D, Série C e Série B. Começando aqui pela Série D, 7ª rodada, destaque para o grupo A4, que é o grupo do Asa e também do CSE lá de Palmeira dos Índios. 7ª rodada que já começa amanhã, né, às 16 horas, lá no estádio Adalto Moraes, tem Juazeirense e Sergipe, abrindo então essa 7ª rodada do grupo A4. Também amanhã às 17 horas, lá no estádio Juca Sampaio, tem CSE e Petrolina de Pernambuco. No domingo, mais 2 jogos nessa 7ª rodada do grupo A4. Às 16 horas, na Arena Pernambuco, tem Retrô e Jacuipense lá da Bahia. E no mesmo horário, no estádio Barretão, o Itabaiana enfrentando a equipe do Asa. Então são os 4 jogos aí dessa 7ª rodada da Série D, grupo A4 aí, destacando os jogos desse final de semana. Agora destacando a Série C do Campeonato Brasileiro, também tem bola rolando nesse final de semana, 8ª rodada, que já começa amanhã, às 17 horas, lá em Florianópolis, tem Figueirense e ABC no estádio Orlando Scapelli. Às 19h30, no estádio do Café, amanhã também tem Londrina e Sampaio Corrêa. No mesmo horário, lá no estádio, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, tem a Ferroviária de São Paulo, enfrentou no Aparecidense lá de Goiás, né? Jogo às 19h30. Também dando sequência aqui a 8ª rodada da Série C, domingo às 4h30 da tarde, lá na Arena Sicredi, em São João del Rei, o Atlético lá de Minas enfrenta a equipe do Volta Redonda do Rio de Janeiro. No mesmo horário também, no estádio Almeidão, domingo, tem Botafogo da Paraíba e Ferroviário do Ceará, jogo às 16h30. Também domingo, às 19 horas, no estádio dos Aflitos, tem o Náutico enfrentando a equipe do Caxias, lá do Rio Grande do Sul. Também domingo, às 19 horas, tem Clube do Remo e São Bernardo, jogo que acontece lá no estádio Baenão, em Belém do Pará. Aí, dando sequência aqui à rodada, na segunda-feira, dia 10, no estádio Rei Pelé, tem CSA e São José do Rio Grande do Sul, às 20 horas. Também segunda-feira, no estádio Presidente Vargas, tem Floresta do Ceará e Confiança. E também na próxima segunda-feira, no Colosso da Lagoa, lá em Erechim, o Ipiranga enfrentando a Tombense de Minas Gerais. São jogos então aí da 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o CSA só jogando na próxima segunda-feira. Final de semana também tem bola rolando pela Série B. O Clube de Regatas Brasil não vai jogar porque vai ter a decisão aí na Copa do Nordeste no domingo, né? Então, mas segue a rodada, a 9ª rodada que já começa hoje. Inclusive, no estádio Couto Pereira tem Curitiba e Ituano, às 19 horas. No estádio Jorge Ismael, o Novo Horizontino, lá de São Paulo, recebe a equipe do Santos, hoje às 21 horas. Amanhã, dando sequência à rodada, às 17 horas, tem Guarani e Operário do Paraná, lá no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. No Amazonas, tem lá em Manaus, o Amazonas encara a equipe do Brusque de Santa Catarina, jogo às 17 horas também amanhã. No domingo, dando sequência na rodada da Série B, em Florianópolis, no estádio da Ressacada, tem Avaí e Chapecoense, jogo às 16 horas. Também domingo, às 18h30, na Arena Independência, lá em Belo Horizonte, tem América Mineiro e Ponte Preta. Na segunda-feira, dando sequência aqui aos jogos, né? Às 19 horas tem Vila Nova de Goiás e Ceará na próxima segunda-feira, lá em Goiânia. Na Arena Pernambuco também, na próxima segunda-feira, às 21h30, tem Sport e Paysandu. São jogos, então, aí dessa rodada da Série B, 9ª rodada. Lembrando que o Clube de Regatas Brasil
teve seu jogo adiado por conta da sua participação na final aí da Copa do Nordeste. CRB que encararia a equipe do Botafogo lá de São Paulo, jogo que vai ser ainda agendado pela CBF. Também no final de semana tem bola rolando aí pelos amistosos internacionais, destaque para o amistoso da seleção brasileira, amanhã contra a equipe da seleção mexicana, né? Mas a partir de hoje já tem amistosos internacionais, já que por conta dessa data FIFA. Hoje tem alguns amistosos aqui, às 3h30 da tarde tem Escócia e Finlândia. Também hoje tem a Inglaterra se preparando aí para a Eurocopa, vai enfrentar a Islândia. Também jogando às 16 horas hoje tem Alemanha e Grécia, mais um confronto aí de amistosos internacionais. Tem a Polônia enfrentando a Ucrânia hoje também às 16 horas. E às 21 horas tem a seleção peruana enfrentando a seleção do Paraguai. As equipes que estão se preparando já aí para a Copa América lá nos Estados Unidos. Amanhã, dando sequência aqui aos amistosos internacionais. Também tem bola rolando, destaque para o jogo da seleção brasileira amanhã, né? Esse amistoso que enfrenta aí a seleção brasileira, enfrenta a seleção mexicana. Então deixa eu dar uma atualizada aqui nos jogos de amanhã, nos amistosos internacionais. Tem, como eu destaquei aqui, tem o jogo da seleção brasileira. Lá no Texas. Isso, nos Estados Unidos. Deixa eu só atualizar aqui os jogos de amanhã do amistosos internacionais. Já que são muitos jogos, as equipes se preparando. Tem a Suíça amanhã enfrentando a Austrália. Tem a Suécia enfrentando a Sérvia, né? Mais uma equipe se preparando para a Eurocopa. A Hungria enfrentando o Israel. A seleção de Portugal enfrenta a Croácia. Tem a Bélgica enfrentando o Luxemburgo. E tem a Espanha enfrentando a Irlanda do Norte. E às 22 horas tem a seleção mexicana enfrentando a seleção brasileira. São jogos, então, dos amistosos internacionais. E destacando que no domingo tem a grande final aí da Copa do Nordeste. Tem o jogo entre Fortaleza e CRB Fortaleza, jogo no estádio Rei Pelé. Lembrando que no primeiro jogo foi 2-0 para a equipe do Fortaleza. Então é os jogos desse final de semana aí, com muito futebol nacional e também internacional, André. Muito bem, 8 horas em ponto. Para ilustrar o que o Marco Aurélio trouxe, eu trazer a provável escalação da seleção brasileira para esse amistoso contra a equipe do México. Alisson no gol, o bonitão. Danilo na lateral direita. Éder Militão, o que não paga pensão na zaga. Marquinhos e o Wendel na lateral esquerda. João Gomes, que não é o cantor. Bruno Guimarães ou Douglas Luiz. Lucas Paquetá das Betis. Rodrigo, Vinícius Júnior e Hendrick. Que ataque, é o ataque do Real Madrid, inclusive, né? Rodrigo, Vinícius Júnior e Hendrick. Então essa é a provável escalação na seleção brasileira. Agora falando sem brincadeira, Alisson no gol, Danilo na lateral direita, Éder Militão e Marquinhos na zaga e o Wendel na lateral esquerda. O Wendel que joga no Porto, de Portugal. João Gomes, Bruno Guimarães ou Douglas Luiz e Lucas Paquetá. Rodrigo, Vinícius Júnior e Hendrick. Esse deve ser o time da seleção brasileira para enfrentar o México amanhã lá no Texas. Incrível que o Lucas Paquetá ainda está na seleção brasileira. Vou dizer uma coisa, é a CBF, né? Voltaremos a falar de futebol dentro do Futebol Show às 19 horas. Vocês ficam aí com o Comando 91, Ailton Áviles, Clevane Henrique e Ariane Guedes e toda a equipe trazendo muitas informações e prestação de serviço. Nos vemos no Futebol Show, porque tem muita coisa para falar. Segundo o Clevane Henrique, ele tem uma revelação para fazer. Mais tarde saberemos o quê. Até mais, grande abraço e bom dia para você. A qualquer momento, na programação. Oferecimento Coringa, forte como o povo nordestino. Se tem resenha, se tem